Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu te falo de Pogba porque Augusto Melo falou sobre o jogador. Existe uma condição para ele, quem sabe um dia jogar no Corinthians. Eu vou te contar essa história nesse blend de informações. Vamos também falar sobre o que Augusto Melo disse em relação à negociação de Fagner. Eu vou te contar a explicação dele e vou perguntar para você se você acha que convenceu. Além disso tudo, vamos falar sobre o Corinthians, que vai entrar em campo contra o Palmeiras, derby desta quinta-feira. Gustavo Henrique fora, Michael também segue de fora. Enfim, vou te falar quem pode voltar e quem não volta para esse duelo importante. Tem ainda Memphis Depay, condenado à prisão em Mônaco, e fez um texto muito lindo pedindo desculpas. O Memphis é diferenciado e também o Corinthians tentando comprar um jovem, uma revelação que esteve na Copinha. Tudo isso agora para você. Falando agora do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians vai comprar o jovem Caio Garcês, tá? Essa é uma informação do meu amigo Fabiani lá da Itatiaia. E é uma informação importante porque o Corinthians vai fazer a opção de compra do zagueiro Caio Garcês, que foi titular na Copa São Paulo. Para quem não lembra, o Caio Garcês era o zagueiro da esquerda, né? Canhotinho. Aliás, ele era lateral esquerdo e foi improvisado, né, pelo técnico na Copa São Paulo para jogar de zagueiro do lado esquerdo. Foi responsável pela assistência do gol do Denner, que abriu o placar na final da Copinha. Infelizmente, o Corinthians tomou a virada, mas ele dá o lançamento, o Denner corta e faz o gol. Você vai se lembrar. Eu já tenho falado sobre ele aqui no canal, gostei muito dele contra o Grêmio, não gostei no jogo contra o São Paulo, apesar da assistência. Enfim, não dá para a gente ter uma definição, mas é um valor, né, que dá para comprar e tem que comprar, né? O jogador está emprestado ao Corinthians até o próximo dia 28, então tem pouco tempo aí, né, até o último dia desse mês. Para exercer a compra em definitivo, tá, ele pertence à União Suzano. O Corinthians tem que desembolsar R$2 milhões, tá? Conforme estabelecido aí no contrato de aquisição. O valor é referente a 70% dos direitos econômicos do atleta, que já extrapolou a idade para atuar em categorias de base, então ele teria já que ser contratado e ir para o profissional. Se o Corinthians vai fazer a compra, vai exercer o direito de compra, então é reforço para a zaga sendo contratado do time de cima, o nosso querido Caio Garcês. Você gostou dele? Comenta aqui embaixo, deixe o seu comentário e o seu like. O Gustavo Henrique deve voltar ao Corinthians na próxima semana, tá? Ninguém passou para você até hoje um prognóstico, eu estou passando. Como eu já havia feito com o Garro e faço com todos os outros jogadores, eu sempre estou informando você na temperatura certa. O Gustavo Henrique deve voltar na próxima semana. O Michael ainda vai demorar mais um pouquinho. O Corinthians está trabalhando todos, na verdade, como eu já falei, né, para o jogo, né, contra a Universidade Central, né, o jogo importante na Venezuela, Caracas, pela pré-Libertadores da América. Por isso, eles não retornam, né, que se recuperam de lesões. Gustavo Henrique, lesão muscular, o Michael, né, recuperação de uma cirurgia ligamentar no joelho. Então, essas são as informações. O Garro foi aquilo que eu falei ontem para vocês, está 100% recuperado fisicamente. Vai depender do Ramon, né, se ele vai querer escalar o Garro no derby, né, é um jogo pegado para ele voltar, tem risco de lesão muscular, sempre tem, e tem a questão também de ser torcida única, e tem aquela questão, né, do emocional, tudo que o Garro passou, não sei se ele pode receber algum tipo de provocação. Eu não trouxe, tá? Eu não trouxe para vocês a garantia se ele vai jogar ou não, porque eu estou gravando esse blend aqui às 4 horas da tarde, o treino vai começar às 17. Então acredito que no Café da Fiel, às 19 horas, eu aguardo você ao vivo, já vou ter informações em relação ao time, como eu sempre tenho passado e acertado todas as escalações, se é reserva, se é titular. Então aguardo você no Café da Fiel às 19 horas para te falar sobre isso, tá certo? Deixa o like aqui e comente nesse vídeo. Vamos seguir falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Memphis Depay foi condenado, cara. É complicado, né? Condenado à prisão por dirigir bêbado em Mônaco. Isso, né, é algo que tem sido noticiado aí na imprensa espanhola, na imprensa também francesa. Ele foi condenado a 4 meses de prisão suspensa pelo Tribunal Penal de Mônaco
por dirigir embriagado em agosto de 2024. A pena só será aplicada caso o holandês quebre determinadas condições, como, por exemplo, cometer um novo crime. A informação é da TV francesa RMS Sport, tá? O jornal Marca também deu a mesma coisa. O Depay não compareceu ao julgamento, também foi condenado a pagar a multa de 9 mil euros, 54 mil reais mais ou menos. Está proibido de dirigir no Principado por 2 anos. Não vai dirigir em Mônaco, né? O jogador tem 2 semanas para recorrer da decisão. Agora, o mais interessante, cara, que eu achei que o Memphis realmente é diferenciado, foi a postagem que ele fez, né, que ele divulgou nas redes sociais, pedindo desculpas pelo ocorrido e assumiu total responsabilidade sobre o caso. Cara, eu vejo vários jogadores já vindo nesses 20 anos de carreira, sempre tem uma desculpinha, ninguém nunca... a verdade nunca é o on, a verdade muitas vezes é o off, né? Então eu fico muito feliz com isso. Eu vou abrir aspas para o Memphis. Ele errou, né? Se beber não dirige, a gente sabe disso. Enfim, a gente tem até um exemplo aí no próprio Corinthians, um exemplo triste. Mas olha só a humildade do cara. Olha só, vamos ler aqui. Deveria ter entrado em um táxi, né, mas não fiz. E gostaria de pedir desculpas e assumir toda a responsabilidade pela minha ação, tá? Ele disse aqui no final, né, do texto em que ele pede, né, no final do texto em que ele pede desculpas, né, pelo ocorrido, né? Se você for ler a nota toda, gostaria de vir aqui pedir desculpas. Olha só, já começa assim. No verão passado, durante minhas férias em Mônaco, eu cometi um erro e decidi dirigir para casa depois de beber alguns drinks em um restaurante. Deveria ter pego um táxi, mas não fiz. Então venho aqui pedir desculpas e tomar total responsabilidade da minha ação. 2024 foi um ano de lições e eu definitivamente aprendi uma desse caso. E em 2025 seremos melhores, publicou o Memphis Depay. Então você vê, né, como o Memphis ele é diferenciado. Tá? No ocorrido, o atacante holandês foi pego pela polícia dirigindo de forma imprudente, foi encontrado com 0,1 de álcool no sangue do jogador, equivalente a pouco mais aí de 2 gramas por litro de sangue. Logo no dia, o Memphis admitiu que havia ingerido bebidas alcoólicas e pediu desculpas, tá? Então, cara, é um cara extremamente diferente. Errou, todo mundo erra, tá? Todo mundo erra. Mas, graças a Deus, não aconteceu mais nada de grave. E o cara vem com humildade, não vem com desculpa. Vem falando a real, é assim que tem que ser. Deixa o like aqui, mais uma vez. Até quando erra, o Memphis acerta. É brincadeira. Agora eu quero falar de 2 questões em que o Augusto Melo, hoje no podcast lá do Vilela, Inteligência Limitada, né? Ele acabou explanando 2 assuntos importantes, Fagner e Pogba. Primeiro, Fagner, tá? Na questão do Fagner, simplesmente eu não acredito no que ele falou, acho que foi uma bela desculpa e ele tem o direito de dar essa desculpa e quem quiser acreditar também tem o direito de acreditar. Ele falou que o Fagner estava jogando muito e o Corinthians precisava de um lateral direito, já tinha o Mateuzinho, tá? E que o Fagner não quis renovar por 1 ano, e aí ele pediu 2 e o Corinthians foi obrigado a renovar por 2 anos, tá? Depois vem toda a questão do Cruzeiro, né? O meio a meio ali nos direitos, né? No CLT, no salário CLT, e o Corinthians paga a imagem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não foi isso que aconteceu, tá? O Augusto me desculpe, mas não foi isso. O Corinthians não precisava renovar com o Fagner. Aliás, o Corinthians renova com o Fagner praticamente no meio do ano passado. O contrato dele ia até o final do ano passado, até o início desse ano. Então não precisava, tá? Como que ia ficar sem lateral? Não tinha o Mateuzinho? E outra, a gente tem 1 ano, você quer 1 ano? Não, você quer 2 e não quer 1 ano? Então beleza, no final do ano a gente conversa. Se quiser ir embora, está livre. Nunca o Corinthians foi obrigado, nunca. Precisava de um lateral ali, ele estava bem. Não estava bem. Eu me lembro muito bem, critiquei aqui a renovação na época. O Fagner estava jogando muito mal, não merecia a renovação, o nosso querido Fagner. Então, essa não cola, tá?
Vamos para o Pogba. Na questão Pogba, ele disse algumas coisas ali que eu tenho certeza que é o que está acontecendo e é verdade. Na primeira ele fala que não tem nada, mas fala um monte de coisa, né? Lógico que ele pode falar até certo ponto. Ele disse o seguinte, né, que o Memphis conversou com o Pogba, falou, né, que o Corinthians tem um projeto, tem uma estrutura nível Europa, tem uma torcida maravilhosa, falou bem do clube, na intenção de convencer o Pogba a vir a jogar no Corinthians e no futebol brasileiro. E aí, mesmo ele falando assim, mas não tem nada, né, porque realmente não teve nada avançado, mas ele deixa escapar o seguinte: se ele quiser o contrato do Memphis, aí pode ser que, né, aconteça, né? Aí tudo bem. Aí foi isso que ele quis dizer. Então, exatamente aquilo que eu estava passando para vocês. O Pogba só jogará no Corinthians se o Corinthians aumentar a oferta. O Corinthians fez uma oferta de 3,5 milhões, ele pediu mais do que isso, e a gente sabe que essa oferta, né, ela vai passar de 5 milhões por mês. Porque o contrato do Memphis, ele atingindo todas as metas, e a gente crê que ele vai atingir, são 5 milhões por mês, tá? No contrato do Memphis Depay. Então, é isso. Se o Pogba quiser jogar no Corinthians, o Corinthians vai ter que pagar 5 milhões por mês para ele. Deu para entender entre linhas ali o que disse, né, o presidente Augusto Melo. Não sei se você entendeu dessa forma. Eu quero que você comente aqui embaixo, deixe o seu like. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, que já voltou a trabalhar pensando no derby. E olha, o foco tá completamente diferente, a mentalidade tá voltada para esse clássico. A pergunta que se impõe: Rodrigo Garro, afinal de contas, vai pro jogo? E eu vou te dar detalhes da arbitragem escalada para a partida. Você sabe quem vai apitar? Eu vou te contar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos junto. Terminou um confronto pelo Campeonato Paulista, né? A vitória sobre o Novo Horizontino, no interior do estado de São Paulo, com reservas, mesclando titulares. Alguns jogadores nem viajaram. O Corinthians viajou, chegou pela manhã de São José do Rio Preto, descansou, almoçou na verdade, né? E depois de um descanso realizou algumas atividades. Jogadores que atuaram mais de 45 minutos fizeram apenas um regenerativo, e outros que jogaram menos do que isso, aí sim trabalharam, né, juntamente com a comissão técnica. Um treinamento e meio, dá para dizer, né? Seriam 2 treinamentos, o de terça e o de quarta-feira, sim, o dessa quarta-feira, um treino mais definitivo com relação a posicionamento, bola parada, a escalação do time mesmo que vai a campo. O Ramon Dias já deve ter na cabeça dele quem vai jogar, quem não vai e tudo mais, mas é um momento de posicionar, fechar, porque na quinta-feira no Allianz Parque, às 8 da noite, as duas equipes se enfrentam. E algumas questões a gente sabe, outras nem tanto, quando a gente vai montar esse time. Por exemplo, alguns desfalques, algumas ausências já são claras nesse jogo. A do volante Maicon, a do zagueiro Gustavo Henrique, a do lateral Mateuzinho, eu diria que é praticamente certa. Mas assim, vamos colocar ele numa condicional, numa dúvida aí de que ele possa aparecer de repente no banco de reservas, né? E aí o Léo Maná, né, deve ser fixado ali na lateral, até porque o Jacaré tem apenas esse último jogo aí no profissional, ele que tem 17 anos apenas. Então, Mateuzinho não jogando, joga o Léo Maná, mas eu colocaria na condicional. De qualquer forma, não acho que o Mateuzinho comece. Então o Mateuzinho, se for relacionado, vai ficar no banco de reservas. A tendência mesmo do Léo Maná, o Gustavo Henrique e o Maicon realmente estão fora. E a questão que fica está sobre Rodrigo Garro. A questão é que o Rodrigo Garro está trabalhando intensamente, não só a partir de domingo. Do último domingo ele vem trabalhando com o grupo de jogadores, só que teve um confronto na segunda-feira. Então assim, ele trabalhou com quem não viajou na segunda-feira ainda, trabalhou na terça-feira, vai trabalhar na quarta-feira. Ele já vinha trabalhando de forma separada, acompanhado por fisioterapeutas, na parte interna do clube, mesmo a campo, isolado do grupo de jogadores, mas aí desde domingo, né, trabalhando constantemente com o grupo. Então assim, dá pra gente dizer que o Garro ainda está no processo de retorno, mas fosse uma final de campeonato, eu diria que ele jogaria. A questão não é uma final de campeonato, mas é um derby, é um clássico em que você depende do que o Emiliano diz, o principal jogador do elenco. Eu não sei se ele é o principal, porque eu acho que ele rivaliza aí, né? Que, enfim, não jogou ainda esse ano, né? No ano passado dava para dizer que ele era o maestro do time, mas
Hugo Souza, Yuri, Memphis foram jogadores amplamente destacados. Mas o Garro talvez seja realmente a cereja do bolo, né? E nessa temporada não é diferente, né? Você tem o Coronado quebrando o galho em alguns momentos, né? Cumprindo a missão, né? Sendo um bom jogador. O Thales muitas vezes caindo por dentro, o Memphis jogando de 10. Então, assim, várias maneiras de você compor aquela ausência. Quando o Garro tá em campo, o corintiano fica tranquilo porque sabe que ali tem dinamismo, tem intensidade, tem finalização, tem armação de jogadas. Mas, assim, dificilmente ou praticamente impossível, pela experiência, por acompanhar, que o Garro começaria essa partida. Então, ele recuperado fisicamente, banco de reservas para ganhar alguns minutos no segundo tempo. E olhe lá, caso não precise, ele nem precisaria entrar e aí sim estaria sendo preparado para o jogo contra o São Bernardo, mais alguns jogos do Paulista, para o dia 19 o Corinthians jogar o jogo do ano, né? Que é a primeira fase eliminatória da Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela. Então, assim, o Garro, ele tá apto, eu poderia dizer. Ele tá apto. Ele tá treinando com o grupo, já vem treinando há alguns dias, tá respondendo bem, então a ideia é que ele esteja apto para um clássico. Só que é um jogo pesado, né? É um jogo decisivo, sempre é um jogo importante, é um jogo que tem... e assim, sabe-se lá, e isso é do jogo, tá? É do futebol, lamentavelmente, então não tô aqui incitando nenhum tipo de coisa, tá? Mas sabe-se lá de que forma os rivais também utilizariam aquilo que ele passou, aquele drama na Argentina, né? Com aquele acidente, quando ele tivesse para entrar em campo, no aquecimento e tudo mais, seria muito mais fácil se o Garro voltasse na Neoquímica Arena só com torcedores do Corinthians. Ali ele seria acolhido, seria abraçado e emocionalmente para ele faria muito bem. Por isso que talvez ele seja preparado realmente para o jogo contra o São Bernardo no fim de semana. De qualquer forma, a gente sabe a importância desse cara. Nos últimos clássicos contra o Palmeiras ele foi decisivo. Fez gol da vitória junto do Yuri, né? No clássico na Neoquímica Arena, fez aquele gol de empate no Paulista, na Arena Barueri, que bate na trave, o Everton meio que tira a bola, né? O 2-2. Então, assim, ele é um cara que entende a importância do clássico, tem uma interferência direta no jogo pela sua característica. O Corinthians não tem um jogador semelhante, ou semelhante até tem o Coronado, mas não chega no nível que o Garro atingiu no ano passado, e até pra gente saber como é que vai estar a cabeça dele, né? Então, assim, de novo, apto ele está. Para começar, praticamente impossível, pelo menos para ir para o banco. Resta saber se a comissão técnica vai optar por isso ou então segura. Vamos deixar para você reestrear em casa, ser abraçado pela torcida, pela fiel, e aí poder desenvolver o seu melhor futebol. Esse dilema está posto. Rodrigo Garro, né, e outros desfalques aí que o Corinthians vai ter também. Gente, o Corinthians sabe da importância desse jogo, não só depois da derrota para o São Paulo no Majestoso, mas pela dicotomia que se vive entre corintianos e palmeirenses nos últimos anos, né? Uma supremacia tremenda do Palmeiras, não só do Palmeiras, em clássicos. Então, assim, o Corinthians tem vencido poucos clássicos, tanto contra São Paulo quanto contra Palmeiras. Sabe a importância desse jogo, mesmo sendo no Allianz Parque. O Palmeiras viveu ou vive uma instabilidade mais assim em relação a contratações, em relação do desconforto da torcida com a diretoria, mas o time a gente sabe do que é capaz, né? E a gente sabe que o Abel entende o tamanho do clássico. Ele já está aqui tempo suficiente para entender que você não pode, ainda mais, né, diante dessa instabilidade que está vivendo o Palmeiras, você imagina perder em casa para o Corinthians. Então, o Palmeiras, depois da última derrota também, lá na Arena, com o jogo da cabeça de porco, os caras vão vir daquele jeito para tentar reverter tudo que aconteceu recentemente. E o Corinthians, por outro lado, vai querer... nesse ano de 2025, vencer um clássico, dar moral, e a gente sabe como o Corinthians pode encarar como um clássico. Não fez isso contra o São Paulo, vai ter que fazer contra o Palmeiras. Essa é a expectativa. Vamos lá, vamos te falar aqui sobre os homens do apito. Rafael Claus, árbitro super conhecido, né, de Copa do Mundo. Eu sei que não vai ter rejeição zero, né? Provavelmente, mesmo o Klaus sendo um árbitro super rodado, super reconhecido, não adianta, né? A galera pega no pé. Rafael Claus vai ser o árbitro e assim, eu tenho sido um crítico do Klaus até nos últimos tempos, que eu acho que ele tá meio
apitando no nome, assim, sabe como é que é? Ele tem tanta segurança daquilo que ele faz já, porque ele já apitou um River e Boca, ele já apitou Copa do Mundo, que ele, cara, quando vem pro Campeonato Paulista, assim, um clássico, pra ele parece qualquer jogo. E eu acho que o Klaus tinha que botar a mão na consciência nesse sentido. Muitas vezes vejo ele apitando de longe, sabe, de uma forma mais displicente, e ele tem talento para ser um cara totalmente assertivo no jogo. Então, vamos ver. Rafael Klaus é o árbitro, os assistentes, o Danilo Maniz, que é super conhecido também, e o Alex Ang Ribeiro, e no VAR, a Daiane Muniz, que eu vou dizer, tá? É a melhor árbitra de vídeo entre todos os árbitros, tá? Masculino e feminino. É a melhor árbitra de vídeo do país. Ela tem uma leitura, uma agilidade e, ao mesmo tempo, uma calma que é necessária naquela cabine ali para tomar as decisões. Eu acho ela fantástica. Ela, inclusive, está fazendo uma transição do VAR para o campo, tem apitado jogos internacionais, inclusive. É uma excelente árbitra, a Daiane Muniz. E no VAR ela é craque. Será o 8º derby do Klaus, e aqui tem uma estatística muito interessante. Até aqui são, adivinha, 7 jogos, né? Nesses 7 jogos, cara, tá aqui, ó. Ele já apitou. O que não quer dizer nada, tá, gente? Porque, assim, fala mais do momento dos clubes do que propriamente de alguma interferência do juiz, tá? Mas vale como curiosidade. Ele tem 2 vitórias do Corinthians, 2 vitórias do Palmeiras e 3 empates. Tá? 2 vitórias para cada lado e 3 empates nesses 7 jogos.